Quando a gente fala em falta de acesso à alimentação saudável no mundo, do que exatamente a gente está falando? De que nível de insegurança alimentar a gente está falando? Bueno, lo primero es partir diciendo que hay un concepto muy Bom, relevante que está primeiro, asociado começamos a la falando que é um alimentación conceito adecuada muito y a la relevante salud e que está alimentaria de associado ao la direito à población. alimentação El concepto adequada, de que seguridad é a alimentaria segurança alimentar da tiene que ver população. y O significa conceito de tener segurança alimentar significa ter acesso físico, económico y de otra econômico índole e a de outra alimentos no ordem aos solamente la alimentos, não cantidad somente necesaria a para quantidade garantizar la necessária salud de las para a personas, nutrição e a sino también saúde la das calidad pessoas, nutricional mas que também se no que diz requiere. respeito à Este qualidade concepto se nutricional asocia que se a requer. los conceptos de Essa alimentos ideia se nutritivos y associa lo ao que conceito de significa alimentos saludable. nutritivos e no que é uma Cuando alimentação falta o saudável. falta el Quando acceso falta o acesso físico, físico, seja efectivo, por condiciones condições geográficas, geográficas ou las porque as personas no pessoas não pueden acceder podem a acessar alimentos alimentos nutritivos nutritivos pela o bien falta de la recurso falta de econômico acceso es por e há uma necesidad inacessibilidade a esses general. alimentos, isso A produz estos uma piora alimentos da situação de se segurança alimentar. produce un E aí efecto entra o deteriorante conceito que nós entendemos e de la salud incorporamos y nesse de la seguridad relatório, que alimentaria. a Y prevalência esta da seguridad y insegurança inseguridad alimentar alimentaria seja ahí moderada entran los ou conceptos de grave. lo que nosotros comprendemos y incorporamos en este informe, que es la prevalencia de la inseguridad alimentaria, ya sea moderada o grave. Creio que são números muito preocupantes, sim? Sí, de Sim, hecho, de comentarles fato, eu que queria tenemos tres comentar que principales temos conclusiones três que me gustaría principais compartir de conclusões este que eu informe gostaria que de nosotros realizamos compartilhar junto a deste otras agencias de relatório Naciones que nós Unidas realizamos na durante el FAO, año junto a 5 2022. agências das Lo Nações primero Unidas es durante o que ano de vemos que hay 2022. un O aumento primeiro tanto del é que hambre como de percebemos que la há um prevalencia de aumento inseguridad tanto da alimentaria fome moderada quanto o da grave en prevalência da América Latina y el insegurança Caribe alimentar desde el moderada ou año grave na 2014, América Latina pero e no cuyo Caribe incremento se acentúa desde en o el ano de contexto de la 2014. pandemia E a COVID-19 alta entre el se año acentua no 2019 contexto da y el año pandemia de 2021, Covid-19 el entre último os año anos que de tenemos 2019 e en este informe. 2021, que é o último En ano que segundo consta no lugar, es muy relatório. importante Em señalar segundo lugar, que é la muito prevalencia de importante inseguridad sinalizar que a alimentaria prevalência na de la insegurança región está alimentar por da sobre la região está prevalencia se de inseguridad sobrepondo à alimentaria insegurança moderada alimentar o grave mundial. a nivel mundial. Portanto, são Por números lo tanto, estos son números preocupantes que nos preocupantes y que desafiam a nos encontrar desafían a poder soluções para encontrar acelerar o soluciones para cumprimento dos acelerar Objetivos el de cumplimiento Desenvolvimento de los Sustentável. objetivos de Em desarrollo terceiro sostenible. lugar, é En tercer importante lugar, es destacar importante que o custo de señalar uma alimentação que el saudável é costo de una mais dieta alto a saludable nível es regional más na alto a nivel comparação com a regional alimentação en saudável no mundo comparación al ou em costo de una dieta outras saludable en el regiões. mundo o en Isso é otras regiones. preocupante em um Y contexto esto de es uma situação preocupante en econômica un muito contexto en complexa, que em nos que se encontramos en encontra a una região onde situación sabemos que há uma económica muy alta nos compleja en la preços, región, que en la que sabemos e que sabemos que hay un mesmo tendo alza del visto precio uma de los baixa alimentos, que nos si bien últimos hemos visto una meses, baja en los ele se últimos mantém meses, sobre os aún níveis los de anos niveles anteriores. se E, mantienen além por sobre disso, años há anteriores outros y temas además hay sociais otros temas envolvidos, como asociados, a por questão da ejemplo, inflação. a los problemas Portanto, de, essa que poderia hemos ser uma conclusão tenido con la também a se inflación. Por ressaltar. lo tanto, E, por esto último, podría ser una gostaria conclusión de también a ressaltar resaltar. também que Y por temos último, outros desafios em señalar que hay matéria otros desafíos en nutricional materia que nutricional também que también devemos destacar sobre essa debemos abordar região, como que é o región, problema do como por ejemplo la sobrepeso. obesidad A y el sobrepeso. prevalência da La obesidade em crianças prevalencia menores de 5 del anos e em sobrepeso en menores de adultos, 5 años verificada a partir y de la suas massas prevalencia de obesidad corporais, en que adultos, que son constam los como indicadores informação nesse incorporados en este relatório. A informe, região en se la encontra región por se cima encuentra do por ranking sobre el mundial em promedio mundial. sobrepeso. Aí Por está, lo tanto, portanto, um allí tema que hay temos que un tema abordar, que porque tenemos que gera abordar porque hay consequências consecuencias para a saúde para la salud pública pública e y também para a también para economia dos las economías países de los que são países que son relevantes. relevantes. Qual o papel da agricultura familiar para reverter esse quadro, especialmente quando a gente fala em alimentação escolar e como que estamos hoje nesse tema aqui na América Latina? La agricultura familiar es fundamental A para agricultura mejorar los familiar é medios de vida, fundamental para mejorar los melhorar a ingresos de qualidade de las vida e comunidades, melhorar a renda pero das también cumple un comunidades. rol Mas ela também fundamental cumpre um para papel mejorar la fundamental accesibilidad a para que una se dieta siga uma dieta saludable de las saudável nessas comunidades y, por supuesto, comunidades también e, naturalmente, abordar também para o que diz todo respeito à lo que crise se respecta a la climática. crisis climática. E, nesse En sentido, eu esse gostaria de sentido, me gustaría mencionar que, mencionar dentro que do quesito dentro das de políticas la parte públicas de que nós políticas abordamos, públicas en la que nós abordamos trazemos ciertas recomendações para poder recomendaciones melhorar a situação de para segurança poder alimentar e mejorar la nutricional situación que de seguridad incorporamos alimentaria y através de um nutricional panorama que nesse incorporamos en relatório. el panorama E é importante en este destacar que informe. fizemos Es muito para importante enfatizar a destacar que relevância ponemos de se mucho énfasis orientar en que la a produção de relevancia de alimentos orientar la seja uma produção producción de de alimentos mais alimentos hacia una nutritivos. producción de E alimentos aí más está o papel da nutritivos. agricultura Y familiar, ahí el que é rol de la fundamental, agricultura porque familiar com es certeza fundamental a porque atividade contribui precisamente para colocar à la agricultura disposição de familiar pessoas contribuye esses alimentos a em diferentes poder regiões poner a e disposición colocar à estos disposição alimentos também en las distintas alimentos das próprias
próprias y regiões poner a para disposición también supermercados alimentos locais locales que
melhorando o acesso físico e econômico a esses alimentos na comunidade, ou, por exemplo, por meio de programas de alimentação. Aí entra o exemplo de como que incorporando a agricultura familiar em um sistema de compras públicas, em programas de alimentação escolar, nós melhoramos o cardápio do que é oferecido nas escolas. E dessa maneira, também aumentamos o acesso a alimentos nutritivos e uma dieta saudável para meninos e meninas. La accesibilidad a alimentos nutritivos y a una dieta saludable por parte de los niños y niñas. Perfecto, Daniela. Creo que estamos listas ahora. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Michelle. Que estés muy bien. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.